Pessoal, vamos continuar agora com o assunto de recorrências. Falando agora de recorrências de ordem mais alta do que 1, né? de primeira ordem. Né? Temos aqui. Cadê no livro? Recorrências lineares de segunda ordem. Mas o que se aplica aqui também serve para ordens maiores que 2. Só que a gente vai ficar limitado à ordem 2 mesmo, para não ficar fazendo contas necessariamente complicadas, né? Então, o caso é o seguinte: quando a gente tem equações lineares, recorrências lineares de segunda ordem, que sejam homogêneas e com coeficientes constantes, ou seja, vão ser reconhecidas dessa forma aqui, né? xn mais 2 mais uma constante, vezes xn mais 1, mais uma outra constante, vezes xn, isso é igual a zero, tá? Então, vejam bem, a ordem é a ordem 2, ela é homogênea, porque não tem nenhum termo independente dos xk's aqui. E os coeficientes que multiplicam os xk são coeficientes constantes, tá? Então, quando a gente tem esse caso, dá para resolver de forma sistemática, até de ordem 3, ordem 4. Se for dessa forma, a gente consegue resolver de forma sistemática, ou seja, tem um método aí para a gente conseguir resolver. Então aqui está falando, suponemos sempre que Q é diferente de zero, né? Porque se Q fosse igual a zero, então a recorrência seria uma recorrência de primeira ordem, não de segunda ordem. Aí aqui é o seguinte, a cada recorrência linear de segunda ordem homogênea, com coeficientes constantes, a gente associa uma equação de segundo grau, tá? Que vai ser r ao quadrado mais p vezes r mais q igual a zero, tá? Aqui, esse seria o coeficiente está multiplicando n mais 2 é o coeficiente de r ao quadrado, que no caso é 1. O que multiplica xn mais 1, que é o p, está multiplicando o r aqui, e que multiplica xn está multiplicando o termo constante, tá? Então, essa é a equação característica dessa recorrência, tá? Uma equação de segundo grau. E para resolvê-la, a gente usa a fórmula resolutiva, né? E que está dizendo que a nossa suposição preliminar de que Q não é zero, então quer dizer que zero não é uma raiz dessa equação característica. Ok. Né? Porque se Q fosse zero, a gente teria zero uma raiz, mas não tem como zero ser uma raiz aí com Q diferente de zero. Beleza. Vamos ver essa recorrência aqui, que é a de Fibonacci, né? Se vocês se lembram, Fibonacci, a gente tem um termo n mais 2 é igual a soma dos dois anteriores, ou seja, do n mais 1 e do n. Tá? Então, essa recorrência tem como equação característica r ao quadrado igual a r mais 1. Não sei se vocês já se depararam com essa equação em específico alguma vez na vida. Mas é a equação que está relacionada com a razão áurea. A razão áurea é uma das raízes dessa equação. Já viram isso, gente? De fato, aplicando ex-Bhaskara, nisso daqui a gente tem as raízes dadas por R1 é igual a 1 raiz de 5 sobre 2, que é a razão áurea.
e 1 menos raiz de 5 sobre 2, que é o conjugado dela, né? Conjugado da razão áurea. Ok. Então, por que a gente calcula, associa a essa recorrência em específico uma equação do segundo grau e calcula as raízes dessa equação? Porque isso vai ajudar a gente diretamente calcular a recorrência que a gente estava, que é o problema que a gente queria resolver. Então a gente resolve essa equação associada e por via dela a gente resolve a recorrência, que é o que a gente queria resolver em primeiro lugar, tá? Então tem um teorema que diz o seguinte: se as raízes da equação característica são R1 e R2, sendo elas raízes reais e distintas, né? A gente tem que qualquer sequência da forma AN é igual a isso daqui, uma constante vezes a primeira raiz elevada a n, mais outra constante vezes a segunda raiz elevada a n. Qualquer sequência dessa forma é uma solução da recorrência, tá? Para quaisquer valores dessas constantes C1 e C2. E se a gente quiser uma solução específica, a gente tem que descobrir quem é C1 e C2, dadas as condições iniciais da recorrência, tá? Então aí a gente vai ter que determinar C1 e C2 de alguma forma. Então vamos lá. Teorema 4.2. É o que só está repetindo o que acabou de dizer. Então, demonstração. Substituindo a n, que é igual a isso, né? Uma constante vezes R1 a n, mais outra constante vezes R2 a n, nessa recorrência aqui, o que vai acontecer? Tá? E não é a n aqui, seria xn. Ah, esse livro, meu irmão. Esse livro, vou te falar. Muito bem. Obtemos então o que vai acontecer, né? Então substitui aqui xn igual a isso, então xn mais 2 vai ser a primeira constante, peraí, oi? Nossa, mas aqui já deu simplificado, tá. Eu vou ter que fazer aí com vocês, porque ele foi apressado e não mostrou a conta. Né? Deixa eu fazer primeiro de cabeça aí com vocês. Vamos lá, ó. Substituindo aqui xn igual a isso, em xn mais 2, então vai ser a mesma coisa com Rn mais 2, e aqui com Rn mais R2 e N mais 2. Beleza, turma? Mesma coisa para o x a n mais 1. Vai ser agora Rn mais 1 e R2 elevado a n mais 1. E a gente vai ter um P multiplicando essa galera. Tá? E a mesma coisa aqui para o termo de xn. Aí vai ser só com R1 a n e R2 a n. Tá? Muito bem. Agrupando convenientemente os termos, o que a gente vai ter? Aqui a gente vai ter C1 vezes R1 a n vezes R1 ao quadrado. Esse termo aqui é o termo que a gente tem aqui com n, com a potência de n
mais 2, ou seja, do xn mais 2. Esse outro termo aqui, que é o C1 R1AN vezes P vezes R1, é o termo que aparece com R1 elevado a N mais 1, que a gente tem que multiplicar por P. E esse termo aqui, que é o Q vezes C1 vezes Rn, R elevado a N, ele é proveniente desse termo aqui, que é o Q vezes Xn, tá? E a mesma coisa aqui para a raiz 2. E aí o que acontece? Como R1 é uma raiz desse polinômio, isso aqui dá zero. R2 também é uma raiz, isso aqui dá zero. Somando uma coisa com a outra, deu zero. Beleza, Tona? Então, vamos só fazer esse passo aqui no quadro para quem não tenha tido alguma dificuldade de acompanhar só falando, porque é difícil mesmo. Às vezes a gente precisa ver a conta sendo feita, né? Para entender melhor. Ou melhor, era só dar Ctrl V. Ou melhor ainda, fazer a conta, né? Acho que fazendo a conta a gente ainda entende melhor ainda. Melhor do que ver alguém, no caso eu, fazendo a conta. É melhor vocês fazerem também. Mas vamos lá. O que vai acontecer? A gente vai ter xn mais 2 vai ser C1 Rn mais 2 mais C2 opa, R2, né? Aqui é o R1, aqui é o R2, a N mais 2. Ok? Isso aqui é o xn mais 2. Vamos ter mais P que multiplica C1 R1 elevado a N mais 1 mais C2 R2 a N mais 1. Mais que multiplica C1 elevado a R1 a N caramba, é difícil escrever com mouse mais C2 R2 a N. Ok, meu povo? Então, isso daqui, substituindo isso aqui nessa equação, a gente vai ter isso, tá? Só para deixar claro quem é quem. Esse aqui é o xn mais 2. Aqui vai ser o xn mais 1. E aqui vai ser xn. Ok. Tá? Então isso daí vai ser igual. Vai ser igual a quem? Igual a gente copia do livro. Que eu não vou reescrever não.
tá? Então isso aí vai ser C1 vezes R1 elevado a N, só rearrumando, né? Colocando C1 vezes R1 elevado a N em evidência, nesses três termos aqui, né? Eu acho que ainda vou ter, na real, um termo a mais se eu quiser explicar melhor. Vamos lá. Então o que vai acontecer? Eu vou só expandir e colocar os termos de R1 de um lado, reorganizar, né? E os de R2 de outro lado. Então vamos lá. Ó. Aqui nós teremos é igual a C1 R1 a N mais 2 mais P que multiplica C1 R1 a N mais 1 mais Q que multiplica C1 R1 a N, né? Então somei esse termo aqui com esse termo aqui com esse termo aqui, né? E agora a gente vai copiar isso tudo. Ctrl C, Ctrl V, foi? Ctrl V? Não. Ctrl copy, copia, cola. Será que eu consigo apagar? Coisa aqui, senão não adianta. Tem que apagar um aqui. Porque vai ser a mesma coisa pro C2R2, né? E apago mais. Bom. Espero de coração que eu consiga copiar. Consigo, gente, que coisa boa. Agora só preciso escrever. C2, R2. É a mesma coisa, né? Optimus. A gente pode mover aqui pra cima. Esse aqui apaga. Eu podia só mover também, mas enfim. Muito bem, povo. Então, aumentando o tamanho. Então a gente substitui, aí obtém isso daqui e reorganiza, tem isso daqui, e agora a gente coloca em evidência aqui nesses três primeiros termos C1 vezes R1 elevado a N, aí vai dar isso aqui, né? E aqui nesses outros coloca C2 vezes R2 elevado a N em evidência. Aí, de novo, porque R1 é uma raiz dessa equação, isso aqui dá zero, porque R2 é uma raiz dessa equação, isso aqui dá zero, então 0 mais 0 deu zero, tá? Essa que é a história. Muito bem. Então, com isso a gente viu como resolver uma recorrência desse tipo
quando a gente tem duas raízes reais e distintas. Então vamos ver um exemplo aqui, que é o exemplo 15. A gente tem a equação xn mais 2 mais 3xn mais 1 menos 4xn igual a 0. A equação característica dela vai ser r ao quadrado mais 3r menos 4, né? Só olhar os coeficientes aqui. Igual a 0. Essa aqui é a equação. E as raízes dessa equação não tem graça, a gente dá para calcular de várias maneiras, vai dar 1 e menos 4, as raízes. Tem que conferir, é verdade, né? É verdade. De acordo com o teorema 1, toda sequência dessa forma, C1 vezes 1 elevado a n, mais C2 vezes menos 4 elevado a n, são soluções dessa recorrência aqui. Ok. E tem um teorema que diz que todas as soluções dessa recorrência têm essa cara. A gente mostrou que as soluções dessa cara são soluções da recorrência. Agora a gente vai mostrar, existe como mostrar a volta, né? Que é você mostrar que toda solução da recorrência, na verdade, tem essa cara aí, tá? Então é um teorema que, parece simples, né? Se as raízes de r quadrado mais pr mais q igual a 0 são r1 e r2, com r1 diferente de r2, então todas as soluções da recorrência tal... Ah, isso é só o enunciado. Demonstração tá aqui, tá, gente? Aí eu não vou fazer, não. Mais um exemplo, vamos determinar as soluções dessa recorrência aqui. Então a característica vai ser r ao quadrado mais 3r menos 4 igual a 0. São a raiz 1 e menos 4. De novo? É o mesmo exemplo anterior. Ai, ai. É o mesmo exemplo anterior. Tudo bem. Então vamos lá. A equação característica r quadrado mais 3r menos 4 igual a 0. De acordo com os teoremas 1 e 2, as soluções da recorrência são sequências dessa forma. E são todas as soluções que têm essa cara. Tá bom. Exemplo 17 é mais interessante. É o Fibonacci revisitado. Eu acho que eu vou fazer só um vídeo só sobre isso. Então, eu vou parar esse vídeo aqui. A gente viu a teoria de como resolver equações de recorrência de segunda ordem lineares com coeficientes constantes e homogêneas. Né? A gente acha a equação característica, resolve a equação característica. Se ela tiver duas raízes reais e distintas, a gente já sabe qual é a cara que a solução tem que ter, tá? Então, próximo vídeo vai ser falando só sobre Fibonacci. Grande abraço, até lá!